O sexto episódio de X-Men 97 chegou e bora pra nossa análise de primeiras impressões. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e depois daquele quinto episódio bombástico, fantástico e surpreendente, nós tivemos finalmente o sexto episódio chamado de Vida em Morte, parte 2, ou seja, um sexto episódio que prometia retomar a história da Tempestade que a gente viu lá naquele episódio combinado com as aventuras da Jubileu. Antes de eu começar a falar sobre isso, eu peço para vocês se inscreverem no canal e tenho que avisar que tem spoilers aqui do sexto episódio, então se você ainda não assistiu, vai lá no Disney Plus, assiste e depois volta pra cá. Antes da gente começar a falar dos arcos aqui do Xavier e da Tempestade, tem um detalhe doloroso na abertura, porque a abertura ela introduz o Noturno, muito foda, só que ela tira o Gambit e o Magneto. O episódio começa no espaço, fora da Terra, mostrando uma guerra Kree-Shi'ar. Além dos Skrulls, Kree também eles adoram se envolver em picuinhas com outras grandes espécies da galáxia, inclusive os Shi'ar, que são um dos maiores impérios que existem na face do universo da Marvel. E aí, a gente está vendo essa guerra justamente para voltarmos ao povo Shi'ar, que era muito importante na animação clássica de X-Men, e para voltarmos ao Xavier. A gente tem ali a chegada do Gladiador, mostrando todo o poder dele. O Gladiador é um daqueles personagens da Marvel que a gente pode comparar em termos de poder, assim, com as suas ressalvas ao Superman, né? E ele mostra todo esse poder numa treta absurda, enquanto o comandante do ataque Kree é o Ronan, o vilão de Guardiões da Galáxia 1, aquele que é derrotado pela musiquinha, pela dancinha do Peter Quill. Ele é foda, tá? Eu gosto muito do Ronan mesmo, eu falei isso da dancinha aqui, que tem muita gente que não gosta, mas eu gosto do Ronan porque ele foi o primeiro personagem a peitar o Thanos na Marvel. Eu achei aquilo muito foda, né? Quando ele fala que o Thanos chamou ele de garoto e que ele vai caçar o Thanos, acho muito da hora. E o Ronan aqui na animação, ele chega, mas não tão ameaçador assim, né? Já é logo derrotado por essa guarda real dos Shi'ar, mas os Shi'ar estão aqui justamente para trazer a gente de volta ao Charles Xavier. Esse episódio vem depois de um episódio de catástrofe, de massacre, justamente para acertar alguns outros peões no tabuleiro, né? Algumas outras peças no tabuleiro não são peões, são peças extremamente importantes. Inclusive o final do episódio mostra quem foi o responsável pelo massacre de Genosha, daqui a pouco a gente chega nisso. E aí a gente vê que o Xavier se recuperou, porque quando ele é dado como morto no final da animação clássica, ele é levado para o Império Shi'ar, justamente porque lá eles teriam medicina o suficiente para poder salvar o Xavier. Isso realmente aconteceu e a gente vê aqui que ele não só sobreviveu, como ele vai se casar com a Lilandra e assumir ali um lugar ao lado dela no trono dos Shi'ar. Ela ainda vai continuar sendo a grande líder, né? Ele seria meio que o rei consorte ali, porque ele é só o marido da rainha, ele não é nem do povo dos Shi'ar. Então ele vai ter esse casamento, só que esse casamento recebe uma oposição forte do povo justamente por ele não ser um Shi'ar, por ele ser um humano que eles consideram uma raça extremamente inferior, né? Quando eles vieram à Terra na animação clássica, eles veem os costumes que eles chamam de arcaicos. A gente não tem medicina próxima deles, justamente por isso que o Xavier foi mandado para lá. Inclusive uma das pessoas que está ali se opondo ao Xavier, eles falam que ele não é nem de uma das castas, da casta principal dos humanos, ele é abaixo disso. Então eles colocam os mutantes abaixo dos humanos também lá no Império Shi'ar, né? Também rola esse preconceito. Uma coisa legal do Xavier com a Lilandra, para quem não assistiu a animação clássica, é que eles têm uma conexão telepática singular, né? Algo que antes mesmo deles se conhecerem, eles já sabiam da existência um do outro, mesmo estando a planetas de distância e nunca tendo se visto, por conta desta conexão, uma conexão que é dita que existe apenas de uma pessoa para outra, né? Uma conexão semelhante à que a Jean Grey tem com o Ciclope, que o Ciclope agora também tem com a Madeline, né? Funciona o triozinho ali. O Xavier e a Lilandra também tem, então eles lidam com isso como se eles tivessem sido feitos um para o outro. O episódio ele fica indo e voltando entre Xavier e Tempestade, mas aqui no vídeo eu vou falar primeiro do Xavier, depois eu falo tudo da Tempestade. O Xavier ele tá lidando com a oposição do povo em relação a ele se tornar rei, enquanto a Rapina, que é a irmã da rainha ali, ela está querendo fazer com que o Xavier não aceite este casamento, que o Xavier desista disso, e ela fala para ele dar uma prova ao Império Shi'ar, uma prova de que ele é fiel ao Império Shi'ar e que ele não tentará unir o Império à humanidade, por exemplo. E a prova dela é uma prova muito boa se a gente for parar para pensar, porque assim, ela realmente precisa dessas seguranças de que ele será extremamente fiel ao povo Shi'ar, não aos humanos, não aos X-Men, não à Terra. Daí ela fala, se você quer ficar aqui com a gente, casar com a minha irmã, então você tem que apagar da sua memória todas as suas lembranças dos X-Men e da Terra.
né? E o Xavier sendo um telepata extremamente poderoso, seria isso também um pouco complicado, mas a Lilandra também é uma grande telepata, ela poderia fazer, né? Então, realmente faz sentido, né? A Rapina, ela não é boazinha nem nada do tipo, né? Ela tá doidinha pra usurpar o trono da irmã. Mas esse é um ponto válido, porque se o cara vai casar com a líder dos Shi'ar, ele precisa ser fiel aos Shi'ar, né? E para isso ele teria que apagar qualquer memória que ele já tinha de outras vidas, né? Não outras vidas em termos de encarnações, mas de uma época dele onde ele estava na Terra. Então é uma sugestão válida. O Xavier, ele fica entre aceitar ou não, ele fica bem balançado, e aí no momento em que ele está pronto para isso, ele dá um passo para trás, só que aí ele lembra de usar os poderes dele para meio que dar uma aula aos Shi'ar, e ele mostra para os Shi'ar num discurso fantástico, inclusive, também, que funciona muito do paralelo de humanidade e mutantes, né, de como os Shi'ar, eles lidam com outras espécies ao redor da galáxia. Eles pegam impérios e raças promissoras, eles anulam elas e fazem com que elas cresçam só na sombra deles. Mas vocês têm que ficar submissos a nós, né? E é basicamente o que a humanidade quer fazer com os mutantes. Ela quer fazer com que eles fiquem abaixo dela ali e não consigam coexistir, né? E aí o Xavier, ele começa esse discurso dele, um discurso que é basicamente do mesmo idealismo que ele tem na Terra em relação aos mutantes e os humanos, e ele fala que a coexistência é confusa. Depois ele começa a falar umas coisas também fantásticas, dá uma lição ali, só que no meio dessa aula telepática, é muito bom isso aqui, porque se você quer falar, gladiador, você levanta a mão, se você quer falar, Rapina, levanta a mão também, e aí ela tenta falar uma hora sem levantar a mão, ele fecha a boca dela ali, é realmente mostrando o ápice dos poderes telepáticos aqui do Xavier. Só que no meio dessa aula, ele vê o que aconteceu com os mutantes, né? Ah, mas como que ele sabe disso? Ele tem uma conexão tão forte com os X-Men também, telepáticos, os poderes deles são tão extremos, que assim que ele reacessou essas habilidades, ele teve esse contato de novo com os X-Men, ele pôde sentir um pouco da dor do Gambit especificamente, né? E descobriu ali, viu o que estava acontecendo com os filhos dele, né? Os X-Men, eles são a criação do Xavier, então ele trata-os como se fossem realmente filhos dele. Nesse momento, acaba a aula, acaba o poder, acaba tudo, o Xavier, ele volta ali perante o Império Shi'ar caído no chão, todo mundo assustado. Por quê? Porque o pessoal do Conselho Shi'ar também teve um gostinho dos poderes do Xavier, viram o que ele poderia fazer se ele quisesse. Até o gladiador foi pego nesse poder psíquico do Xavier, estava ali dentro da sala de aula do Xavier, imponente, né? O cara que é tipo o Superman estava imponente perante aos poderes mentais do Xavier. E aí, ele, nesse momento, ele vê que ele precisa urgente voltar para a Terra, e ele desiste de qualquer outra coisa, mesmo tendo essa forte conexão com a Lilandra. Ele fala: eu preciso voltar para a Terra agora, se isso for custar o nosso casamento, que seja. Eu preciso ir para os meus filhos, porque ele acabou de tomar conhecimento da morte do Gambit, né? Então ele viu o Gambit se desfazendo na frente dele, o Gambit morrendo, viu diversos outros esqueletos. Ali eram as pessoas Shi'ar que estavam perante ele, mas significava os mutantes, inúmeros mutantes que foram massacrados naquele ataque de Genosha. Então ele estava desesperado para voltar, e aí ele o faz. Em relação ao Gambit, a Tempestade, quando ela perdeu os poderes, ela também saiu da abertura, tanto que ela não voltou ainda nessa. Só que a gente sabe que ela tá viva, a gente sabe que ela ia recuperar os poderes, então isso não dói tanto assim, né? Porque ela estava ali, a gente podia ver, ela estava bem e tudo mais, daqui a pouco ela voltava. Com o Magneto e com o Gambit ainda tem essa incerteza. Eu acredito que eles vão voltar, vou falar disso mais pra frente no vídeo, mas ainda tem essa incerteza, e eles foram removidos da equipe na abertura, a abertura que mostra um por um dos X-Men que estão ativos. Eles não estão mais. O Bishop, por exemplo, no começo da temporada estava, no momento que ele foi viajar lá pro futuro, ele sai da abertura, né? E agora quem saiu foi o Gambit e o Magneto, só que a situação deles é bem complicada, porque eles realmente morreram no 5º episódio. Bom, e agora nós temos esse cenário, Xavier voltando para a Terra, e vamos para a Tempestade. Tempestade também é uma peça do tabuleiro imprescindível para os X-Men, ela precisa voltar logo, ela precisa recuperar os seus poderes. E aí ela está nesse embate com o adversário, enquanto ela precisa curar o Forge. O Forge foi mordido pelo adversário, o adversário é uma criatura demoníaca que tem esses poderes sombrios aí, e estava envenenando ele, né? Eu já falei do adversário no vídeo do episódio 4, então depois assistam lá, que também tá bem legal, né? Para explicar um pouquinho mais sobre este vilão. E aqui uma coisa interessante é que o Forge, ele usa pela primeira vez os poderes xamânicos dele. Então lá no vídeo do episódio que o Forge aparece a primeira vez, eu falei sobre as habilidades mutantes dele, de criação tecnológica absurdas, um grande mecânico,
e ele tem também habilidades além da mutante, que são essas habilidades de xamanismo que ele aprendeu na tribo Cheyenne com a mãe dele e tudo mais. Então aqui ele usa essas habilidades xamânicas. Também naquele vídeo eu tinha falado que para derrotar o adversário teria que ser o lado xamânico, não o lado mutante. E ele usa isso, ele consegue selar o adversário que estava assombrando a tempestade todo o tempo, ela com todos os seus traumas, claustrofobia e o adversário mexendo com isso toda hora, o Forge vai lá e consegue aprisioná-lo. E tem uma cena do adversário colocando a tempestade em um caixão, ela claustrofóbica, é um negócio assim que dá até na gente um pouco de falta de ar, né? E toda essa situação deixa a tempestade meio tensa, e aí ela precisa salvar o Forge, porque o veneno do adversário, mesmo com o Forge tendo se levantado e conseguido selar o bicho, o veneno do adversário tá matando o Forge. E ele fala pra ela de um cogumelo, de um cacto, né, que pode salvá-lo. E os dois vão juntos. Por quê? Porque o Forge seria mais seguro pro Forge ficar esperando sentado ali, deitado na cama, mas ele ficou com medo de morrer sozinho, caso não desse tempo dela voltar. Então eles vão juntos a cavalo. A tempestade agora esqueceu os poderes dela. Ela não tá pensando em desbloquear os poderes neste momento. Ela tá pensando em salvar o Forge. Só isso. E aí, quando eles chegam no local onde tem este cacto, a passagem é muito pequena. De novo, os problemas de claustrofobia da tempestade. E aí, quando ela tá lá tentando chegar no cogumelo, o adversário volta. Ué, mas ele não tava selado? Sim, mas o adversário aqui também, a tempestade fala isso mais pra frente. O adversário vem assombrando a tempestade. Em todos os momentos que o adversário aparece, ele está com a voz da tempestade, só que num tom mais grave, num tom mais assustador, só que é a mesma dubladora, né? Então o adversário ele está mexendo com a tempestade e ele está meio que personificando os medos dela. Ele surge através desses medos e dessas inseguranças. Tanto que ela diz, né, que as coisas melhoram quando finalmente curamos nosso adversário aceitando ele. Então quando ela aceita os medos, os problemas dela, ela consegue derrotar o adversário interno dela. Então este vilão adversário ele representa isso e está aqui para representar este conflito interno da própria tempestade. Mesmo selado, ele volta para assombrá-la no momento em que ela estava mais encurralada, quando ela estava ali de novo com toda a claustrofobia dela dentro daquele buraco tentando chegar no cacto. E é aí que ela desbloqueia da forma mais fantástica possível os poderes dela. Ela recupera essas habilidades e agora surge com um traje novo e ainda mais absurdo, ainda mais foda. O cabelo dela cresce, o traje dela novo assim floresce, né? E é uma divindade absurda. A gente sabe que a tempestade não é uma divindade de fato, mas ela é o que mais se aproxima de uma deusa entre os X-Men, e a gente vê todo esse poder florescer da forma mais fantástica possível. Ela consegue então recuperar as suas habilidades, ela consegue curar o Forge, e aí depois eles se declaram ali, eles falam, vamos passar um tempinho num rancho, não sei o que, ela topa, só que ela liga a TV e também vê o que aconteceu em Genosha, ela também vê o incidente, ela também vê o massacre, não é incidente, é um massacre, né, e ela sabe que ela precisa urgentemente voltar para os X-Men. Então agora Tempestade e Xavier estão retornando à mansão dos X-Men. Isso acontecerá no próximo episódio pra gente ver como iremos lidar com tudo isso. Em relação ao ataque de Genosha, nós sabemos quem foi, agora finalmente temos o responsável. Bolivar Trask é o homem que criou os Sentinelas, ele estava por trás disso, mas sendo manipulado por outra pessoa, o Senhor Sinistro. O Senhor Sinistro é o grande antagonista dessa temporada, ele já foi responsável por acabar com uma Ilha dos Sonhos dos Mutantes nos quadrinhos, né? Krakoa, em uma das fases ali de Krakoa, foi o Sinistro que acabou. O massacre dos Sentinelas, este massacre que a gente viu aqui, ele acontece nos quadrinhos por outra pessoa, Cassandra Nova, que é aquela espécie de irmã gêmea. Ela não é uma irmã gêmea do Xavier, ela é Mumudrai, né? É uma parada bem intensa, que o Xavier lutou com ela no ventre da mãe, matou ali e tudo mais, mas depois ela conseguiu voltar. É um negócio bizarro, também é uma pessoa extremamente poderosa, tem habilidades ali que rivalizam com a do Xavier, e nos quadrinhos ela que conduz, ela que orquestra toda essa invasão. Então tinha muita gente achando que ela apareceria aqui, a Cassandra inclusive, que será uma das vilãs da Deadpool e Wolverine, que chega aos cinemas aí no meio do ano. Então ela estar aqui faria até sentido pra gente apresentar um pouco o personagem para depois ela aparecer no filme. Só que não foi esse o caso, inclusive os próprios diretores já viram que a internet entrou em polvorosa com isso na semana passada e já foram no Twitter lá pra falar, gente, não esperem Cassandra Nova aqui, porque ela não foi a pessoa por trás disso. Eles já avisaram logo de cara pra segurar a expectativa do pessoal, e aqui foi revelado que é o Sinistro, a mesma pessoa que estava por trás da Madeleine Prior, a mesma pessoa que está por trás de todas as ameaças aos X-Men, né? Então desde o começo é ele orquestrando tudo, e este ataque Sentinela
também foi. Agora eu tinha falado no começo do vídeo que eu ia falar de como pode ser que o Gambit e o Magneto tenham sobrevivido. Eu já gravei um shorts e um vídeo completo falando de 2 personagens que podem salvá-los. O primeiro é o próprio Cable. Quando o Cable chega para falar com a Madelyne antes do ataque, ele fala de novo não. Por quê? Porque ele vê que não chegou a tempo mais uma vez, que ele já viveu essa situação algumas vezes, já tentou impedir isso e não conseguiu. Provavelmente vai chegar a hora que ele consiga. Ele voltou, ele foi evaporado ali, voltou, ficou meio computadorizado ali e voltou pro tempo dele. Por quê? Porque ele não conseguiria resolver aquilo naquela vez. Então ele voltou para ter outra chance de arrumar tudo, de impedir essa invasão dos sentinelas. Então possivelmente o Cable pode fazer isso, né? Depois assistam o short do Cable que eu fiz, que lá tá mais explicadinho. Uma outra coisa também, nós temos Moira MacTaggert. Moira, que foi descrita como uma humana, na verdade tem um poder mutante de reiniciar a linha do tempo. Quando ela morre, ela volta pro ventre da mãe e tem a chance de fazer tudo o que ela fez e arrumar os erros pelo caminho. Se ela fizer tudo da mesma forma com que ela fez na vida anterior dela, as coisas vão caminhar do mesmo jeito, só que ela tem o poder e a consciência para mudar tudo isso. Ou seja, quando ela volta pro útero da mãe dela, ela tem todas as memórias das vidas anteriores dela preservadas. Ela reinicia essa linha do tempo. Não é que ela começa uma nova vida, tipo, morreu em 2024, ela vai nascer em 2024 para ir de novo até 2090, sei lá. Não. Ela volta para quando ela nasceu, lá no ano que ela nasceu, e tem a chance de refazer tudo. Então isso também pode acontecer porque a Moira aparece como uma das mortes aí, e eu falei sobre isso mais, sobre as vidas da Moira, sobre as habilidades dela, neste vídeo que tá linkadinho aqui em cima. Depois assistam também, que é uma outra alternativa válida para salvar os X-Men. Uma outra possibilidade é de realmente matarem o Magneto e o Gambit, mas eu acho isso muito, muito, muito difícil. Seria muito doloroso, né, e muito difícil. O nosso choque da morte dos dois já foi, gente, a gente já sofreu, tá? Não é que, se trouxerem os dois de volta aí vai acabar com o peso. Não vai acabar com o peso, a gente já sofreu, né? Então pode trazer sim, e tem essas possibilidades. X-Men sempre foi disso. Não deu certo, a gente vai pro futuro, a gente dá um jeito, a gente volta no passado, a gente muda alguma coisa, conserta tudo e fica tudo bem. Eles sempre mexeram com o tempo dessa forma. Um detalhe bem legal também em relação ao Cable é que no primeiro episódio de X-Men 97, a Madelyne Pryor, ela tem uma visão. Ela tava lá mexendo com a cabeça daquele cara que matou o Xavier lá na animação clássica, e aí do nada ela começa a ver um deserto, chega alguém falando não, de novo não, tem uma música tocando de fundo. Essa é exatamente a mesma cena do episódio 5. Né? Essa pessoa que vem em formato de areia e depois se evapora é o Cable. O Cable que estava no colinho dela vem pra ela como uma visão, falando de novo não, ele some do mesmo jeito que ele sumiu na frente dela na hora do ataque de Genosha. A música de fundo que tá tocando é a mesma música que estava tocando no baile. Essa cena aí que vocês viram é a mesma música que estava tocando no baile, e ainda surge o molde mestre soltando essa rajada verde direto na Madelyne Pryor. Então eles avisaram que isso aconteceria no primeiro episódio, e a gente viu no quinto acontecendo da forma mais surpreendente, mesmo com eles já tendo comunicado isso pra gente, possível. Foi um negócio chocante, e este episódio aqui foi para colocar de novo outras peças importantes no tabuleiro. Os X-Men agora estão de volta com os seus membros que faltavam, Xavier e Tempestade, para tentar reverter essa situação, salvar Gambit e Magneto, para tentar reverter todo esse massacre e ajudar os mutantes a lidar com isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, se inscreve no canal, curte e ativa o sininho para receber as notificações de outros vídeos, porque essa semana tem muita coisa, não só de Marvel, mas de muitos outros universos de fantasia, incluindo Fallout, que ganhou a sua série no Prime Video. É isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.